verdade, no servir a Deus é tão maravilhoso que é algo que ninguém nos ensina, apenas os desperta. Mas a fórmula está dentro de nós. A maneira, a condução vem de dentro. O Espírito está em nós. E é Ele que gera em nós a gratidão. E é essa gratidão que nos motiva e que nos conduz à presença de Deus. É interessante, na abertura do culto, nos hinos iniciais, a irmã Helena cantou o hino de número 45, né? Redentor onipotente. Este hino, ele parece muito com o Salmo de número 29. Eu até, na hora que a irmã Helena estava cantando, Deus me levou a este salmo, me trouxe à minha memória. E eu queria que os irmãos permitissem nós falarmos um pouco baseado neste salmo. Porque o hino e o salmo, eles são muito parecidos. Até parece que o hino de número 45 da harpa cristã foi o salmista Davi quem compôs. Sabe, a gratidão, aquilo que vem de dentro de cada um de nós. A gratidão, ela é tão perfeita que a gente está vivendo um momento extraordinário. Tiago, ele diz: cantem. Mas se nós estamos vivendo um momento difícil, não há recomendações para que, e nem motivos para que gere-se em nós ingratidão, porque Ele está no controle de todas as coisas. E o que é de mais importante na letra deste hino é a exaltação, a expressão de um verdadeiro adorador. Ele se expressa de forma que enaltece o seu Senhor. Enaltece. Eu não vou cantar, porque senão vai comprometer o culto que já passou e o que está por vir, né? Mas eu quero ler com vocês, antes de ler o Salmo, e vocês vão ver a aparência. Parece que foi o Davi que compôs o hino 45. Ele diz: Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor. Uma poesia desta natureza, poeta nenhum consegue externar se não estiver conectado com os céus. É como um culto para você, para mim, ele não vamos conseguir fazer ou prestar um verdadeiro culto ao Senhor, aquele culto que gera alegria nos céus. Lembra quando Jesus ele disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende? Nenhuma dessas estrofes desse hino fala que Jesus é o verdadeiro abrigo, Ele é a doce sombra no calor. Para quem? Para o pecador. Agora eu pergunto, tem porventura algum aqui que não é pecador? Não, Ele é refúgio para nós. Nós pecamos falando, pecamos olhando, pecamos pensando, pecamos agindo, pecamos fazendo e pecamos também não fazendo. Não tem jeito. Para onde pular é pecado na nossa frente. Mas o que está em nós é mais poderoso para nos tornar e nos fazer forte, para nos sobressairmos. Ninguém consegue prestar um verdadeiro culto ao Senhor se não estiver verdadeiramente conectado a Ele.
É a festa acontecendo aqui por conta de pecadores arrependidos que estão presentes em um ambiente para celebrar um culto, e assim a festa acontecer no céu. Às vezes a gente sai daqui e parece que nada aconteceu, mas a festa ocorreu nos céus, porque estava aqui pecadores que reconheciam o seu estado de pecaminosidade e se derramou na presença do Todo-Poderoso, que pode salvar. Só Ele pode salvar. Vamos ao Salmo. Olha o que ele diz: atribuam ao Senhor, ó seres celestes. Em uma outra versão fala, ó filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Podemos ou não podemos atribuir a Ele louvores, adoração, enaltecimento ao seu santo nome? Vejam só, vou repetir: atribuam ao Senhor, ó filhos de Deus. Atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor. Na nossa perspectiva de santificação, através do derramamento do sangue dele na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas, qual é o nosso nível de pensamento no que se diz respeito ao merecimento dele, a nossa honra e a nossa glória a ele? É esse o verdadeiro culto. É reconhecermos quem éramos, pecadores perdidos. Hoje somos pecadores achados, porque Ele nos achou, Ele nos encontrou. Alguém sempre diz: eu aceitei Jesus. Eu já digo ao contrário: Jesus me aceitou, porque eu era imundo, eu não tinha qualidades que preenchesse o currículo que Ele sempre exigiu. E o fato dele ter se tornado pobre, para que nós fôssemos ricos. Jesus se tornou pobre, não foi na questão financeira, não foi numa questão monetária, não. Ele se tornou pobre, foi quando tornou-se carne como nós, sujeito a tudo como nós. Ele se tornou pobre, porque ele era rico no seu naurear de glória, poder e força. Não tinha a necessidade, é tão tal que ele se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo. Deus era completo, mas ele se esvaziou. Sabe por quê? Porque ele nos amou. Se ele não tivesse se esvaziado, nós não caberíamos nele. Ele teve que abrir um espaço para nós. E esse espaço ele não gerou tirando outras pessoas, não, foi tirando de si mesmo este poder, esta força, e vindo se submeter a tudo que somos submetidas. Então ele merece ou não merece o nosso louvor? E quando falamos o nosso louvor, falamos de perfeição, porque a sequência, o versículo de número 3 diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor
quebra o cedro, o Senhor despedaça o cedro no Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sião como novilho selvagem. Sião é o monte Hebron, certo? Um monte saltar. Um monte saltar porque estar diante da sua presença. E às vezes a gente diz: Deus está presente, e a gente nem se move. Deus está presente. Deus está presente. Quando Ele está presente, até o que é morto vivifica-se, porque a presença dEle é vida. Quando Ele está presente, nós não trocamos nada. Nada nos atrapalha de vir a um culto. Nada. Verso de número 5 é o 6. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sião como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retroce os carvalhos, o despedaça as florestas, e no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se sobre o soberano. O Senhor assentou soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Você já imaginou o currículo que nós temos que preencher como povo de Deus? Primeiro, o salmista, ele começa dizendo: clamem, louvem, melhor dizendo, enalteça o Senhor, ó filhos de Deus. E nesta passagem ele chama de seres celestiais. Ele já até nos motiva, ele nos anima a isto, porque quando sermos arrebatados desse estilo de vida, nós vamos ser ou viver como seres celestiais. Em primeiro lugar, é tomarmos o conhecimento de quem servimos. Servimos um Deus que reina sobre os dilúvios. Servimos um Deus que assentou-se poderosamente sobre tudo e sobre todos, sobre toda a eternidade, sobre tudo que existe. Tudo está sob o seu controle. Se somos verdadeiros adoradores, a denúncia que há através de nós não é de um comportamento, às vezes, num estilo de vida. Quem sabe através de uma roupa, quem sabe através de um adorno, não, mas é o estilo que vem de dentro. Somos generosos, somos compassivos, longânimos, somos amorosos. E essas coisas, elas se revelam dia após dia. Não significando dizer que temos que ser tudo isso hoje, mas temos que lutar hoje para sermos tudo isso.
porque é uma conquista. O estado de pecaminosidade em nós é tão severo, e que ele tenta nos dominar dia após dia. Às vezes temos toda a flexibilidade na igreja, na vida estilo igreja, entre irmãos, entre a nossa comunidade, mas já às vezes não somos com nós mesmos, porque na maioria das vezes não declaramos a realidade que está dentro de nós. E isto gera em nós melhora como cristão e possibilita a melhora para o nosso próximo. Quantas e quantas vezes não lidamos com pessoas que não gostamos delas, mas elas acham que elas são o máximo para nós. Aprendemos a conviver com os seus defeitos. E quando fazemos assim, é porque não confiamos em Deus como deveria ser. Porque a nossa palavra vinda, sendo produzida pelo Espírito Santo, ela pode ser mais grosseira da maneira que for, mas ela vai gerar no outro um despertamento. Quando falamos pelo Espírito, nós sempre falamos isso aqui, que quando falamos de homem para homem, há irritação. Mas quando falamos de espírito para espírito, aí sim, as lágrimas vão rolar. No coração vai gerar-se arrependimento. E na medida que vai gerando arrependimento no coração, a festa vai acontecendo nos céus. Às vezes, optamos simplesmente pela festa aqui. Quando nós só optamos pelas festas aqui entre nós, significa dizer que nós só estamos bem quando alguém está nos agradando como somos. Não nos disponibilizamos a agradar alguém mudando o nosso estilo de vida. E para agradar os outros com um novo estilo de vida, tem que estar trilhando este caminho que é Cristo Jesus. Porque se nele cairmos, o próprio caminho tem recursos para nos pôr de pé. Nós nunca vamos usar alguém como um tropeço, nunca vamos ter uma desculpa, mas sempre vamos ter uma palavra que cura tanto a nossa alma como a alma do nosso irmão. Porque é uma guerra. Em guerra é normal alguém se ferir. Agora essas feridas, elas precisam ser curadas. Porque se elas não forem curadas, nós vamos sangrar sobre alguém. Alguém que só nos quer o bem. Às vezes somos feridos lá fora e vamos sangrar em casa. Sangramos sobre os nossos filhos, sangramos sobre a nossa esposa, sangramos sobre o nosso vizinho, porque todo mundo é bom, mas o meu vizinho não presta. Já viu o vizinho de crente ser bom? É poucos. Mas não é o vizinho, é o crente que está do lado. É porque a responsabilidade de mudar é nossa. Ah, o vizinho tem raiva de mim. Eu vou conversar com ele. Eu vou insistir com ele. Não vou abrir mão dele. Mas é melhor não falar nada, não é? Achando que estamos promovendo paz. E o último versículo diz que Deus promove aos seus filhos, ao seu povo, a bênção da paz. Quais são as notícias que estão dando de nós como igreja?
Quais são as notícias que estão dando de nós como verdadeiros cristãos? Porque a nossa atitude de gratidão, ela não é simplesmente em um culto. A atitude da gratidão, ela se revela a todo momento em nós e através de nós. É para com o nosso vizinho, é para com o nosso irmão, é para com o amigo do trabalho e assim por diante. Nós somos sempre pessoas que estamos à disposição de servir. E às vezes a gente até procura confusão para a gente. A gente vê alguém com uma certa necessidade, ele nem está pedindo ajuda, mas a gente vai lá, porque está vendo que esta pessoa necessita. Imediatamente, porque não estamos parecendo com Cristo, não estamos sendo gratos. A primeira atitude em nós tem que ser a gratidão. Agora deixa eu dizer a vocês, a existência dessa gratidão deve-se a um fator fundamental no nosso coração. É o amor. Entende? É o amor. Porque quem é grato de verdade é porque ama com excelência, ama com sinceridade. Não é pelo fato de ser crente. Não tem aquelas pessoas que dizem, não, nós somos crentes, tem que fazer porque a gente é crente. Não. Está errado. Está errado. Porque a crença, o evangelho, na verdade, ele nos oferece liberdade. E quando nós fazemos só porque, ainda somos escravos. Somos escravos da cultura da religiosidade. E aí, quando fazemos só porque, a gente vai escolher a quem fazer. A gratidão tem como matéria-prima o amor. É esse amor por Ele que vai nos fazer exaltar, que nos vai fazer reconhecer a sua grandeza, a magnitude da sua profundeza e a necessidade de nos aprofundarmos nele. É esse amor que ama de maneira incondicional. É incondicional, não é por condição. Quem é? Eu nem conheço. Eu nem conheço. Nós éramos inimigos, mas mesmo assim Ele nos amou. Olha a diferença de quem verdadeiramente ama. E quem age desta natureza, quem é grato por conta da essência prima da gratidão ser o amor, ele ama incondicionalmente. E ele é, sabe o que? Uma pessoa consumada. Consumada. Tem gente que vai atingir o estágio da consumação na velhice, porque não tem mais opção. Deixa eu dizer a vocês, Jesus morreu com 33 anos e alguns meses. Mas sabe o que foi que ele disse na hora da sua morte? Pai, está consumado. Quantas vezes não temos a capacidade de consumar, a não ser o pecado, né? O pecado a gente planeja de manhã, de tarde já está consumando. Aí de noite ele nos consome. Mas aquilo que é de boa projeção, sabe aquela palavra de alerta que o Senhor te entregou para dar a alguém como despertamento, para ele tomar uma outra decisão, trilhar um outro caminho?
E que você, não, se eu for falar isso, Deus me livre. Ah, Senhor, isso aqui não é para mim. Fala para o pastor falar. Deus está orientando você para fazer. Aí vem, você não dá o aviso, acontece a desgraça na vida do outro, seja de pecado, seja o que for. Aí ele diz, o Senhor me falou. Nesse momento, simplesmente você está assumindo que é culpado daquela catástrofe que aconteceu. Ezequiel diz, quando Deus mandar o profeta falar, e ele não falar, cairá sobre ele, ou será sobre ele o sangue daquela pessoa, seja do ímpio, seja do injusto, seja de quem for. Quando ele manda avisar, é para que não aconteça. Mas se todavia o Senhor te ordenar para que fale e você falar, e o tal não obedecer, não cairá sobre você o sangue desse tal. Sabe, a responsabilidade de uma conexão ininterrupta com Deus, com o Espírito Santo. Ah não, eu vou para o culto porque eu quero estar bem, eu estou tão atribulado ou atribulada, o dia para mim hoje não foi bom, eu vou para o culto para ver se vai melhorar. Aí vem, aí Deus conduz uma palavra, dá uma palavra ao pregador, ao cantor, eu sei que ele recebe uma mensagem. Ele diz, eita, se o pastor tivesse aqui, essa palavra é para ele. Perdeu, Deus falou com ele, e ele, meu Deus do céu, isso é não ter gratidão. Porque quando fala, ainda que seja com os outros, tome para si, porque ela não vai, essa palavra condutora não vai te deixar se perder na caminhada. Gratidão. É por isso que ele diz, para que não temamos, para que não venhamos temer, porque ele está conosco. Ainda que as situações saiam do nosso controle, mas todavia estará sob o controle dele. Deus, ele promove a nós a bênção da paz. A bênção da paz. A bênção da paz, ela envolve tanta coisa. Sabe aqueles que estão atribulados porque o cartão de crédito estourou, não conseguiu pagar a primeira, segunda, terceira e tal. Ai meu Deus, que tribulação! Vai ter paz quando pagar tudinho. Mas se não receber a bênção da paz, vai estourar de novo. Porque essa paz, a matéria-prima dela é o chamado domínio próprio. É fazer o que é necessário, não o que a gente quer. Essa palavra é para que gere em nós, ou que deixemos ser gerado em nós, o espírito de gratidão. Sabe por que eu vou ser um amigo que está ao lado da pessoa? Eu vou me tornar amigo, socorrendo a pessoa, servindo àquela pessoa, seja quem for, seja quem for. Isto faz parte do caráter que foi gerado em nós por Cristo Jesus. Um certo rapaz estava no ônibus e um velhinho, que tem coisa que parece, inicialmente parece ser atitudes boas. Aí o velhinho chegou, ficou ali em pé e olhava para ele, aí ele disse, o senhor tem quantos anos? Ah, eu tenho 70 anos. Ele disse, eu tenho 30, o senhor já tem 40 anos que sentou mais do que eu. Então o senhor continua em pé que eu preciso me recuperar aqui nessa cadeira.
Sabe, a pergunta até parece que foi inicialmente, né? Rapaz, o cara é generoso, vai dar a cadeira para o velhinho. Mas não, ele queria achar algo para se assegurar e que desse direito a ele. Ele criou um direito para que não fornecesse a cadeira para o idoso. Então, sejamos melhores. Sejamos melhores. Não simplesmente pelo fato de sermos crente e outro que tem que parecer que nós somos bonzinhos. Porque um versículo aqui, eu não sei qual, mas você vai ler novamente os versículos que a gente apresentou aqui no Salmo 29, que um deles vai dizer que ele é o advogado. Não, no hino, a primeira estrofe é do hino. Ele é o advogado onisciente. Ele sabe quando você fez de boa índole ou de má índole. E aí? Ele vai advogar a nossa causa. E aí quando ele chegar perante o juiz, ele vai dizer, na verdade não foi o que tu contou. Ele vai dizer o que você fez. Ele vai dizer a sua pena. Ou vai te absolver. Ele é onisciente. Então, independentemente esteja perto ou longe do pastor ou de outro crente, porque tem pessoas que mudam quando estão longe de crente, né? O crente que muda longe dos outros crentes, aí quando chega perto do... aí ele se alinha todinho e tal, e é nisso aí que se perde para com Deus, porque Deus não aceita imitações. Deus não é a questão de aceitar, Ele vê o real em nossa vida. Sabe? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos torne melhor. Posso confiar? Uma coisa eu digo a vocês: eu velo pelas vossas almas como que fosse prestar conta dela. Eu me preocupo com vocês. Eu me preocupo com vocês. Oro. E o Senhor nos amou primeiro, nos tornou amigo. Por isso ajuda-nos a trilharmos os teus caminhos. Dá-nos da tua graça e do teu amor. E nos abençoa para a glória e o louvor do teu nome. Amém, Jesus, e amém.